Imagine morrer por 5 minutos e voltar com uma mensagem que ninguém quer ouvir. Esta não é uma história comum. É um testemunho que desafia tudo o que você pensa saber sobre a vida, a morte e a história oculta da humanidade. Hoje conheceremos Valeria Mandi, uma enfermeira que nunca acreditou em experiências próximas da morte, até que viveu uma na pele. Durante seu tempo do outro lado, não apenas viu o que existe após a vida, mas Jesus lhe revelou uma verdade proibida. Uma verdade tão impactante que alguns tentaram silenciá-la. Mas ela não ficará em silêncio. O que ela viu mudará sua percepção da realidade. Você está pronto para descobrir. Fique até o final, pois esta história não apenas vai te deixar sem palavras, mas pode ser a peça que faltava no quebra-cabeça da história oculta da humanidade. Meu nome é Valerie. Mas imaginei que minha vida daria uma reviravolta tão drástica. Não acreditava no sobrenatural, nem em histórias sobre o além. Pensava que a morte era simplesmente o fim, um apagão da consciência, sem mais. Mas o que experimentei provou o contrário. Algo tão real, tão vivido, que desde aquele dia tudo mudou para mim. Não foi uma doença repentina, nem um acidente de trânsito, como tantas histórias que eu vi. O que aconteceu comigo foi diferente. Era uma noite tranquila. Eu trabalhava como chefe, em um restaurante renomado em Buenos Aires. E aquela noite tinha sido particularmente cansativa. Estávamos há horas na cozinha, pedidos se acumulando, e o calor sufocante dos fogões tornando tudo mais difícil. Quando finalmente terminei meu turno, decidi caminhar para casa para me arejar. Era tarde, mas as ruas ainda estavam iluminadas pela vida noturna da cidade. Foi então que tudo mudou. À medida que avançava por uma rua pouco movimentada, sentia uma estranha incomodidade, como se alguém estivesse me observando. O ar parecia mais denso, quase pesado. Meu instinto dizia que algo não estava certo. Antes que eu pudesse reagir, senti um golpe na cabeça, seco e brutal. O mundo escureceu imediatamente. Houve um período de confusão. Não houve dor. Foi como se um interruptor fosse desligado. E, de repente, eu não estava mais lá. A próxima coisa que lembro é de estar flutuando sobre meu próprio corpo. A cena era de arrepiar. Vi um homem revistando meus bolsos, levando minha carteira e meu telefone antes de correr para longe. Ali estava eu, deitada no chão e inerte. Não sentia medo nem dor, apenas uma paz desconcertante. Pela primeira vez na minha vida, não estava atada ao peso das minhas preocupações, do estresse, da ansiedade. Era como se tudo o que um dia me preocupou simplesmente tivesse desaparecido. Mas então senti algo mais. Algo me puxava, me afastando da cena, uma força invisível me arrastava para cima. E quanto mais subia, mais a realidade que conhecia se desvanecia. De repente me vi cercada por uma luz deslumbrante. Não era como a luz do sol, nem como a de uma lâmpada, mas algo completamente diferente. Era viva, quente e consciente. Não estava sozinha. À distância, uma figura começou a emergir da luz. No começo não consegui distinguir seus traços, mas a cada passo que dava em minha direção, sua presença se tornava mais intensa. Até que finalmente soube, era Jesus. Mas não era como eu havia imaginado em pinturas ou relatos religiosos. Sua luz era mais brilhante do que tudo o que havia visto antes. Mas eu podia olhar para ele sem dificuldade. Era avassaladora e, ao mesmo tempo, familiar. Soube, sem que ele me dissesse, que ele me conhecia nas profundezas do meu ser. Não havia segredos, não havia máscaras. Havia uma verdade absoluta. Valeria. Sua voz ressoou dentro de mim, não em meus ouvidos, mas nas profundezas da minha alma. Algo que você precisa ver. E com apenas um gesto de sua mão, a realidade ao meu redor mudou da noite para o dia. Já não estava cercada por aquela luz. Senti como se tivessem me transportado para outro lugar, para uma realidade completamente diferente. O chão sob meus pés. Não era terra nem pedra, mas me sustentava. O ar tinha uma textura diferente, como se estivesse impregnado da própria vida. Olhei ao meu redor, e o que vi me deixou sem fôlego. Estava em uma paisagem impossível de descrever com palavras humanas.
O céu tinha nuances que nunca havia visto na terra, e uma melodia celestial flutuava pelo abesto na terra. O ambiente não era música no sentido comum, mas uma vibração harmoniosa que podia ser sentida em cada fibra do meu ser. Jesus estava ao meu lado, me observando com uma calma infinita. Este é um lugar de transição. Aqui chegam as almas antes de avançar em seu caminho. Ao meu redor, por diversos seres luminosos, movendo-se com graça. Alguns pareciam estar em profunda meditação. Outros se comunicavam de uma maneira que não exigia palavras. A paz que emanava deles era indescritível, mas então tudo mudou novamente. Jesus estendeu a mão, e de repente, a cena se transformou. Agora eu estava em outro lugar, vasto e majestoso, mas com uma energia diferente. Um campo dourado se estendia à minha frente, e nele havia centenas, talvez milhares de almas. Elas não pareciam perdidas ou errantes, mas ocupadas. Algumas estavam reunidas em grupos, em sessões de aprendizado. Outras estavam cercadas por uma luz curativa, como se estivessem se recuperando de algo que viveram. Antes de chegar ali, eu via almas se abraçando, reconectando-se, lembrando quem eram no fundo. Jesus me olhou e senti que ele já sabia a pergunta que eu queria fazer. Isso é o céu? Perguntei sem precisar falar. Ele sorriu com ternura. É uma parte dele, mas há muito mais do que os humanos imaginaram. Justo quando achei que estava começando a entender, sua expressão ficou mais séria. Valeria, há algo que você precisa ver. Algo que a humanidade esqueceu. Sua mão se levantou mais uma vez e a realidade mudou novamente. Agora eu estava em um espaço completamente diferente. Não havia mais luz dourada, nem aquela paz absoluta. Eu vi imagens flutuando no ar, como lembranças de algo antigo, civilizações antigas, povos cheios de sabedoria. E depois de escuridão, algo havia sido escuridão. Algo havia sido arrancado da história, apagado deliberadamente, e o mundo esqueceu a verdade. Jesus disse, com tom solene, fizeram você acreditar que vocês estão separados, que são diferentes, que alguns valem mais do que outros. Mas não foi assim, desde o começo. A visão se tornou mais clara. Vi um povo de pele escura, radiante de luz, de conhecimento e de conexão com o divino. Eles eram guardiães de uma sabedoria que transcendia o físico. Mas sua história havia sido distorcida. Eu vi correntes, vi opressão, vi como sua verdadeira identidade foi enterrada sob séculos de mentira. Eles foram escolhidos, continuou Jesus, mas o mundo temeu seu poder. Por isso fizeram eles esquecerem quem realmente eram. Meu coração batia forte. O que eu estava vendo era mais do que história. Era uma revelação. Mas o tempo da verdade chegou, disse Jesus. E você deve ajudar a lembrá-la. A visão se desfez e eu fiquei ali, processando o que acabara de presenciar. Eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Sentia meu peito acelerado, como se minha alma estivesse tentando processar o que acabara de ver. As imagens permaneciam vivas em minha mente. Aqueles povos cheios de sabedoria, a luz que emanavam, a força que possuíam, e depois a escuridão que os cobriu, as correntes, as mentiras que os fizeram esquecer quem realmente eram. Olhei para Jesus com uma mistura de espanto e confusão. Por quê? Perguntei. Por que permitir que isso acontecesse? Jesus me olhou com uma serenidade infinita, mas em seus olhos havia algo mais. Dor. Porque o livre-arbítrio é a lei fundamental, respondeu. Não há amor sem liberdade, e a humanidade tem usado essa liberdade de maneiras que causaram sofrimento. Mas agora o tempo da revelação chegou. De repente ele me mostrou outra visão. Desta vez vi as mesmas pessoas, mas em tempos mais recentes. Alguns pareciam confusos, sem rumo, acreditando em uma identidade que não era deles. Vi sistemas criados para mantê-los oprimidos, ideias semeadas em suas mentes, para fazê-los acreditar que não eram o que realmente eram. Vi como a história havia sido reescrita, apagando sua grandeza. Mas então algo mudou.
Vi luzes acendendo uma após a outra, como fagulhas de fogo se espalhando por todo o mundo. Eram pessoas despertando. Vi como lembravam, como seu espírito se fortalecia, como se levantavam com uma força que ninguém podia deter. A verdade sempre encontra seu caminho, disse Jesus. Durante séculos, tentaram ocultá-la, distorcê-la, fazer com que se perdesse entre as sombras. Mas não podem apagar a luz de um povo que foi criado para brilhar. O peso de suas palavras caiu sobre mim, como uma torrente. Compreendi que não se tratava apenas de uma questão de história, mas de destino, de propósito. Não se tratava de vingança nem de ressentimento, mas de restauração, de lembrar o que sempre foi deles. Mas ainda há resistência. Continuou Jesus. Muitos temem o que acontecerá quando a verdade for conhecida. Eles tentarão silenciá-la, farão de tudo para que não se expanda. Imediatamente entendi o que ele quis dizer. Vi sombras se movendo pelo mundo, forças que não queriam que a humanidade despertasse. Vi manipulação na mídia, distrações criadas para desviar a atenção, conflitos projetados para manter as pessoas divididas. Como podem lutar contra isso? Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Perguntei preocupadamente. Jesus me olhou com ternura e uma determinação que transpassava minha alma. Com conhecimento, com amor, com unidade, respondeu. A verdade é sua maior arma. Uma vez que lembrem quem são, ninguém poderá submeter vocês novamente. As visões começaram a se desvanecer, mas a sensação dentro de mim não desaparece. Sabia que o que acabara de ver não era apenas uma revelação. Era um chamado Valeria. Disse-me Jesus com firmeza. Você deve compartilhar isso. Nem todos vão acreditar em você. Alguns vão rejeitar outros. Vão zombar. Mas aqueles que estão prontos. Sente um mão. O chão, como se algo estivesse me chamando de volta. Meu tempo naquele lugar estava chegando ao fim. Ainda não é sua hora, sussurrou Jesus. Mas quando você despertar, lembre-se da verdade. Não pode ser enterrada para sempre. A luz ao meu redor começou a se desvanecer, e senti como se fosse puxada de volta. De repente tudo desapareceu. A luz, as visões, a voz de Jesus, tudo se apagou em um instante e fui lançada de volta à escuridão. Senti como se estivesse caindo através do vazio, como se algo estivesse me arrastando de volta ao meu corpo. Abri os olhos de golpe. E a primeira coisa que vi foram luzes brancas piscando sobre mim. Sentia meu peito ardendo, como se tivessem arrancado minha alma e devolvido a força, um zumbido ensurdecedor. Enchia meus ouvidos e minha visão. Estava turva. O que está vivo? Gritei. Ouvi vozes e movimento apressado ao meu redor. Demorei alguns segundos para entender onde estava. O frio do metal nas minhas costas, as luzes fluorescentes, os monitores emitindo sons constantes, e eu estava de volta no hospital. Tentei falar, mas minha garganta estava seca, como se não tivesse usado minha voz em séculos. Meu corpo estava fraco, pesado, mas minha mente continuava vibrando com tudo o que havia visto. Uma enfermeira se inclinou sobre mim com lágrimas nos olhos. Não posso acreditar, sussurrou. Você não tinha pulso. Estava há mais de 5 minutos sem sinais vitais. Mas você voltou. A realidade me atingiu com força. Eu tinha estado morta, não apenas inconsciente, não apenas sonhando. Eu havia cruzado para o outro lado e o que havia visto, o que havia aprendido, não podia ignorar. Minha família chegou correndo minutos depois, com o rosto cheio de medo e alívio. Eles me abraçavam, falavam comigo. Mas eu mal conseguia responder. Minha mente estava presa nas imagens que ainda ardia dentro de mim. Jesus me mostrando a verdade. Os antigos povoados, cheios de luz, a manipulação da história, as almas despertando. Eu tinha uma missão. Os dias se passaram e meu corpo começou a se recuperar, mas meu espírito já não era o mesmo. Tentei explicar à minha família o que havia vivido, mas suas reações foram confusas. Alguns me olharam com preocupação, outros com incredulidade.
Foi apenas um sonho. Valeria me disse: minha irmã, hoje seu cérebro tentando processar o trauma. Mas eu sabia a verdade. As noites seguintes foram difíceis. Eu não conseguia dormir, sem sentir aquela energia dentro de mim, sem ouvir a voz de Jesus, repetindo aquelas palavras na minha mente. A verdade não pode ser enterrada. Para sempre, algo dentro de mim dizia que eu precisava falar, que precisava compartilhar o que havia aprendido. Mas uma parte de aprendido. Nem tinha medo, e se ninguém me acreditasse, e se pensassem que eu estava louca, mas então aconteceu algo que eu não esperava. Um dia, enquanto estava em casa, tentando organizar meus pensamentos, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi com cautela. Valeria Manique? Perguntou uma voz profunda do outro lado da linha. E quem fala? Houve uma pausa. Então a voz respondeu com algo que me deixou estagnada. Sabemos o que você viu. O ar ficou preso na minha garganta. O que eu sussurrei sentindo um frio percorrer minhas costas. Sabemos o que você viu. Repetiu a voz desta vez mais. Firme, avisamos. Não falhe. O telefone desligou antes que eu pudesse responder. Fiquei paralisada, com a telha, arrepiada, e o coração batendo forte no meu peito. Quem eram, como sabiam que eu havia visto? Por que queriam que eu ficasse em silêncio? Algo dentro de mim foi aceso. Isso não era apenas eficácia. E minha história era algo maior. Algo que alguém não queria que fosse revelar. Levantei-me, expirei fundo e tomei minha decisão. Não ia me calar. Jesus me havia mostrado a verdade. E agora era meu dever compartilhá-la, independentemente das consequências. Se esta história te impactou tanto quanto a nós, inscreva-se agora para não perder mais revelações como esta. Deixe seu comentário e me diga qual parte te surpreendeu mais. E se você acredita que esta verdade merece ser ouvida, curta e compartilhe com mais pessoas. Agora te deixo com outro vídeo que também te abrirá os olhos para realidades que tentaram nos ocultar. Clique e continue descobrindo a verdade.